papel de um padre sempre foi passar os ensinamentos da Bíblia. Mas se a igreja continuasse fazendo sermões como antigamente, talvez não atingisse mais tanta gente. Por isso a conversa de hoje é com o Padre Juarez, que tem um jeito só dele de mudar a vida das pessoas através da fé. Olá, Juarez. Oi, André. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu fico pensando que quando você decidiu ser padre, foi justamente na época em que você passou no vestibular para medicina. E as duas áreas, a medicina e ser padre, o sacerdócio, têm a missão de ajudar pessoas. Como é que você decidiu vir para a igreja e não para a medicina? Quando eu pensava em ser médico, eu tinha essa vontade de querer fazer alguma coisa pelo outro. Na verdade, eu achava que a medicina poderia ser esse caminho para fazer algo pelo outro. Foi quando que nessa caminhada eu descobri que há outras inúmeras maneiras de fazer pelo outro. Como padre, eu tenho tempo disponível, eu tenho estrutura disponível, eu tenho condições de fazer isso. Então eu percebi que eu queria ser padre justamente para isso. As profissões que mais fazem bem para as pessoas são aquelas profissões em que as pessoas se dedicam ao outro. É uma coisa muito interessante porque isso está muito claro no cristianismo. Eu deixar o meu ego, talvez o meu egoísmo, O lado sombrio do ego. justamente, e me colocar à disposição do outro. Quando Jesus fala no Evangelho assim, renuncia a si mesmo. As pessoas têm uma visão muito sofredora do renunciar. É como se eu renunciasse às coisas, como se eu renunciasse... Passasse por cima de mim mesmo. Ou então renunciasse à riqueza, renunciasse à alegria, renunciasse ao prazer. Mas Jesus não disse isso. Renunciar a si mesmo é quase que deixar com que essa tendência egoísta nossa fique de lado para a gente ser do outro, ir ao encontro do outro. O renunciar a si mesmo é renunciar a esse ego sombrio, gostei desse esse ego sombrio, né, para eu ser do outro, né? Agora, as suas missas sempre são muito divertidas. Claro, além de ter uma mensagem muito profunda, onde você traz uma visão muito moderna da palavra, moderna que eu quero dizer, Sim. renovada talvez, Sim. numa linguagem acessível para todos. Mas esse sempre foi o seu jeito? Sim, olha aqui, eu entendi uma coisa. Evangelho em grego significa boa notícia, boa notícia. E eu sempre pensei assim, André, como que eu vou dar uma boa notícia com a cara triste? Ou como eu vou dar uma boa notícia carrancudo? Como eu vou dar uma boa notícia mostrando que eu não estou bem? Então, se for para eu dar uma boa notícia, eu tenho que estar muito feliz. E tenho que fazer daquele momento um momento muito feliz. O Evangelho, né, o Evangelho que é escrito praticamente há quase 2000 anos atrás, ele tem um poder muito grande de adaptação, porque é uma palavra inspiradora. Então, ela pode ser dita a qualquer tempo. Daqui 100 anos, daqui 1000 anos, nós vamos estar falando o mesmo Evangelho, mas com um sentido diferente. Então, vale muito essa questão de como você traz essa palavra. Como você traz. A mesma palavra que eu escuto e que você escuta, ela pode ser de um jeito para mim e pode ser de um outro jeito para você. Por quê? Porque ela é inspiradora, ela foi feita para isso, ela surgiu para isso. Ela não se encerra nela mesma. Né? Justamente. Palavra tem um significado, um peso muito grande no Evangelho. Palavra. Porque a palavra é identificada com o próprio Deus. João fala assim, no princípio era a palavra e a palavra se fez carne. Ou seja, Deus era uma palavra. Deus é o quê? Deus é o amor. Uma palavra, o amor. E aí, esse amor se encarna. Ele fica palpável, né? Então, essa palavra, ela é inspiradora, ela vai tomando novas formas a cada tempo. Agora, esqueça um pouquinho, um segundo só a religião. Sim. O que é a fé para você? Então, a fé não é simplesmente acreditar. Se fé fosse acreditar, seria muito pouco, muito pouco. E acreditar também não é virtude. Acreditar não é virtude, né? Não, o diabo também acredita. Fé é muito mais do que isso. É ir além. E fé é uma adesão a um projeto. Então, só acreditar não é fé. Fé é você aderir a um projeto e dizer, eu estou com você. Eu vou até o final. Isso é fé. Por isso que a fé, ela me liga de tal forma
aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho fé, né, que me faz parte daquilo. Então é muito mais do que uma religião. É muito mais do que você acreditar. projeto de vida. Um projeto de vida. Eu diria um projeto que Deus tem para nós, porque Deus tem um plano para nós, né? Um plano. Talvez o plano de Deus maior, o maior projeto de Deus para nós é a nossa felicidade. É a nossa felicidade. Deus, quando nos criou, falou assim: eu quero que você seja feliz. Vai, seja feliz, né? Uma vez eu li que a maneira como você enxerga Deus tem muito a ver com a maneira que você se enxerga. Olha, interessante, é Mas verdade. eu queria saber como que o Padre Juarez enxerga Deus. Eu enxergo Deus como um grande, grande, grande coração misericordioso e um pai que sabe ver o defeito do filho, dos defeitos do filho, que sabe dar risada quando ele diz assim: ah, meu Deus, você fez errado, mas vamos consertar. Né? Um pai amoroso, amoroso, né? Amoroso demais, que quer perdoar, que quer fazer e também um Deus teimoso por quê? Porque ele sempre está apostando em nós. Ele falou: meu, deu errado de novo, André, mas eu tenho te dou uma nova chance e estou junto com você. Então ele é muito teimoso, ele não desiste de nós. Deus acredita muito mais em nós do que nós acreditamos em Deus, né? Interessante isso, né? Deus tem mais fé em nós do que nós às vezes temos fé nele. A Bíblia fala assim: Deus conhece o barro do qual nós somos feitos. Então ele sabe que a gente quebra, ele sabe que a gente se esfacela, mas ele sabe que a gente também pode ser moldado novamente, colado novamente, né? E com toda essa sua fé, com todo esse seu entusiasmo que a gente percebe, o seu entusiasmo quando você fala de Deus, quando você fala de fé, quando você fala de humanidade, em algum momento você teve dúvidas do seu sacerdócio? Do meu sacerdócio, nunca tive dúvida, vou te dizer, e não é virtude também, mas é porque eu vou dizer, quando eu decidi ser padre, eu decidi já com uma certa idade, uma idade avançada, que eu tinha 19 anos. Né? Então, é uma idade avançada. Idade avançada? Na época, quando eu entrei no seminário, as pessoas que entravam no convento, no seminário, eram com 11 anos, 12, 13. Então, eu entrei no convento, entrei no seminário, com uma idade avançada, assim, 19 anos. E no momento que eu tomei essa decisão, como eu disse, não é virtude também, mas eu não olhei mais para trás, assim, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso. Porque se a gente coloca a mão no arado e olha muito para trás, a gente quer abandonar o arado logo, E vou dizer, eu sou muito feliz. Muito feliz. Se eu não fosse feliz como padre, eu deixaria de ser padre hoje. Porque não tem sentido. O que você prega não tem, e viver isso de forma contrária nos seus bastidores. Né? Justamente. Seria um teatro que eu faria. Eu estaria fazendo um teatro com você, eu estaria fazendo um teatro ali naquele altar. Se eu não estivesse feliz com aquilo que eu falo, com aquilo que eu digo, seria um teatro somente. E qual é a parte mais legal de ser padre? A parte mais importante para mim é quando eu estou celebrando. Celebrando por quê também? Porque eu sei, e a convicção que a gente tem, naquele momento que eu estou celebrando a missa, é Cristo que celebra. O sacerdócio não é meu, o sacerdócio é dele. É ele que celebra. Então, para mim, a missa sempre me realiza. Mas um lugar que me realiza muito como padre é o confessionário. Porque o confessionário é um lugar de você dar reparação, de consertar aquilo que de repente o mundo estragou, o pecado estragou, desfigurou. Porque a compreensão teológica é de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos muito lindos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas nós estragamos essa imagem de Deus em nós. Com o nosso egoísmo, com a nossa maneira de ser, com o nosso ódio, com a nossa raiva, nós desfiguramos essa imagem de Deus. Então, é um trabalho bonito de todos nós consertar essa imagem de Deus. Você está falando disso, né? Da reparação na confissão, do quanto você pode ajudar as pessoas através da celebração da palavra, do evangelho e também do seu dia a dia, ouvindo as pessoas, orientando. Sim. Então eu acredito que ao longo da sua trajetória como padre, você deve ter marcado a vida de muita gente. Eu queria saber de você se você se lembra de algo que te marcou muito e naquele momento você entendeu, você tomou consciência da grandeza do seu projeto de vida. Eu sempre digo uma primeira experiência, aliás, do primeiro ano que eu era padre, e fui padre em São Judas, um santuário enorme em São Paulo.
Muita gente, muita gente, muita gente. E quando a gente sai da teologia e é padre novo, a gente acha que a gente sabe tudo. E eu lembro, André, primeira semana que eu estava em São Paulo, estava atendendo no Santuário São Judas, uma senhora chegou para mim, lá na hora de dar a benção, a gente dava a benção, fala: padre, meu filho foi curado. Foi curado como? Foi curado de câncer, padre. Foi curado de câncer. Ele tinha um câncer no cérebro, o tumor está aqui. Abriu uma radiografia, olha aqui, e eu passei a radiografia no pé de São Judas e ele foi curado. E aí a gente, como é padre novo, a gente fica cético, a gente fala: não, mas Deus não pode fazer essas coisas. Deus usa das coisas naturais para que possa fazer. E eu acredito assim, como pode? Aí ela pega outra radiografia e me mostra, sem nada. E eu me lembro muito bem quando eu atendi a próxima pessoa e era uma médica. Eu falei: a senhora trabalha onde? Eu trabalho numa C. Camargo. Ela falou: só a C. Camargo, que é um hospital de câncer. Uhum. Eu falei: então me explica, a senhora viu o que aconteceu? Essa mulher falou que... Ela falou: padre, a gente vê muito isso e a gente não tem explicação, a gente diz que é uma cura espontânea. Aí eu comecei a pensar assim, engraçado, eu queria ser padre como que eu quisesse conter Deus. E Deus me fala assim: olha, meu filho, eu que sou Deus aqui. Eu que sou Deus. Ficou claro para você, né? Claro, eu que sou Deus. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quiser, né? Então não vem com a sua teologiazinha aí, com a sua filosofia. Então, a partir daquele momento, eu simplesmente me maravilho diante das coisas de Deus. E falando em conhecer Deus, o que é estar em sintonia para você? Olha, estar em sintonia é quando a gente percebe que ainda nós não chegamos lá, naquele, não só no conhecimento, mas no amor pleno de Deus. A sintonia perfeita, André, plena, vai acontecer no céu. Eu acho que isso deve ter muito a ver com o conceito de felicidade, então, para você. Sim. O que é a felicidade para você e como você faz para transmitir isso para as pessoas? Então, felicidade é uma busca que eu preciso estar constantemente fazendo, buscando a felicidade sempre no outro. Engraçado isso, porque eu não posso buscar felicidade para mim. Todas as vezes que eu busco a felicidade para mim, eu me frustro, porque essa felicidade ela precisa ser uma busca para o outro. Como que um casal é feliz? Quando ele quer muito que ela seja feliz. Como que amigos são felizes? Quando ele esquece de si para que o amigo seja mais feliz do que ele. A busca da felicidade não pode ser para si. Não pode ser para si. Quando a gente busca a felicidade para mim mesmo, eu me frustro sempre. E a felicidade plena, ela precisa existir como ideal. Porque eu preciso buscar essa felicidade. É um pote de ouro no fim do arco-íris que eu nunca vou encontrar. Então, eu preciso buscar, ela tem que ser sempre como meta, não encontro, porque senão eu perco a minha vontade de fazer as coisas. E como você faz para passar isso para os fiéis, para as pessoas que te seguem, que te acompanham? Então eu tento fazer isso mostrando que eu amo muito fazer tudo que eu quero fazer. Porque, vou repetir para você, se eu não amasse, se eu não gostasse, eu não faria, com toda sinceridade, não faria. Se eu não gostasse muito de estar aqui diante de você falando disso, eu não estaria aqui, não estaria. Mas como isso me dá muita alegria, eu faço. Que bom. É verdade. E como você disse que a confissão dos fiéis para você é algo muito importante, que você gosta muito, você deve ouvir muitos problemas, muitos lamentos, muito sofrimento. Como é que você faz para não absorver isso? É verdade, eu tenho que saber muito bem que naquele momento eu estou ali como instrumento. E eu preciso assumir a minha postura de pai, porque padre é pai, e de fazer com que essa pessoa seja acolhida, mas eu não posso de maneira alguma misturar o sentimento daquela pessoa com o sentimento da próxima pessoa que vai entrar. Se eu absorver aquilo para mim, eu não tenho condições de ajudar a próxima pessoa. Você vai estar inteiro com o outro. Não vou estar inteiro. E seria mais uma vez um egoísmo da minha parte estar só para aquela pessoa. Aliás, o fato de que nós não nos casamos é justamente para que a gente não esteja em partes para as pessoas, mas esteja
pleno para todas as pessoas, né? Juarez, por que você acha que a religião é importante para as pessoas, independente de ser o cristianismo, de ser a religião espírita? Por que é importante a religião? Porque nós precisamos acreditar e precisamos entrar em comunhão com aquilo que é eterno, que é sagrado. Nós somos seres religiosos por essência. E a religião, André, acreditar é uma evolução do pensamento. Para eu acreditar de verdade, eu preciso duvidar mesmo. São Paulo dizia, busque as razões da sua fé. Busque as razões. Então a fé tem que ser racional também. Busque as razões da sua fé. Não acredite simplesmente porque disseram para você, não acredite simplesmente porque, mas busque, questione, por quê, como, onde, quando, como é possível. Busque. Então, quando você acredita e quando você tem fé, é porque o seu pensamento evoluiu. E evoluiu para a fé. Quando você não consegue acreditar, é porque você não questionou, é porque você não duvidou e você ficou lá embaixo. Agora, quanto mais você duvida, mais você evolui, mais você crê. Então, por isso, nós precisamos da fé, da religião, nós precisamos de uma religião para que possa me embasar, para que me possa dar suporte místico nesse relacionamento com Deus. Então, use isso, busque isso, tenha essa sua religião, essa sua fé, para te trazer alegria e felicidade. E aí nós temos que ser criteriosos, porque a religião e a fé, ela não pode me escravizar. No momento que ela me escravizou, tem alguma coisa errada nessa religião. O que seria escravizar? Escravizar quando a religião ela fala mais de coisas e menos de Deus. Vou ser bem direto agora. Uma religião que fala mais do diabo e menos de Deus, não é uma religião que quer me levar para Deus. E te escraviza. Escraviza. Uma religião que fala mais em dinheiro e menos da graça, é uma religião que não quer graça, quer dinheiro. Então não é religião. Se eu quisesse ter um fiel da balança para dizer essa religião é uma religião realmente séria, eu diria que é uma religião que liberta. Uma religião que escraviza, não é religião. E para a gente fechar o nosso papo, eu queria que você deixasse uma citação, uma frase, um pensamento de alguém que seja muito importante para você. Nós falamos de fé. E Santo Agostinho dizia assim, fé, olha que bonito, André, fé é acreditar naquilo que nós não vemos. E o prêmio da fé é ver um dia aquilo que nós acreditamos.